Ok, prezados, estamos chegando aqui na parte final do nosso tutorial. Vamos agora para nossas referências bibliográficas, como inserir referências aqui no LaTeX. Com certeza que é uma das ferramentas mais poderosas do LaTeX aqui para você controlar suas referências bibliográficas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para inserir referência bibliográfica, você tem que ter sua lista de referências aqui dentro do aplicativo que você está trabalhando. Estou aqui no Text Page. E aqui eu não tenho ainda minhas referências bibliográficas. Então eu tenho que criar um artigo, ou um arquivo, né? Aqui dentro. Então para criar um arquivo, eu venho aqui, ó, New File. E vou colocar o nome desse artigo, vou colocar referências. Referências, ó, sem botar acento, sem espaço, sem ponto, sem nada. Você precisa fazer e não gosto também de botar espaço, certo? Então, na hora que for fazer, tem que ter cuidado nesses nomes que pode dar problema depois na compilação. Então, referências sem acento. E outra coisa muito importante aqui, ó, .bib. Então, esse é o tipo de arquivo de referências do LaTeX. Então, ok, criei meu arquivo de referências e ele está aqui, só que ele está vazio. Então, para você criar um artigo de referências, os artigos de referências são da seguinte forma. Então, eles têm um... Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Então, ele sempre começa com arroba, né? Começa com arroba. Vou trazer para cá para vocês verem aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui de um artigo. Vou copiar aqui para dentro. Então vamos entender aqui o arquivo de bibliografia no LaTeX. Ele começa, ó, o caractere especial dele, em vez de ser a barra invertida, é um arroba, né? Depois do arroba, ele coloca o nome artigo, certo? Esse aqui é o tipo de referência. Vamos ver outro tipo, o livro. Estamos vendo os três de uma vez aqui só, a gente já começa a entender o que significa esse tipo de arquivo, tá vendo? Aqui agora, o book. Outro tipo aqui que ele coloca bastante é o MISC, que é miscelânea. Então é mistura de, pode ser arquivo de jornal, filme, qualquer coisa, eles colocam aqui dentro. Então como é que funciona? Então, eu tenho aqui o tipo, né? Tá aqui nessa cor, tipo. Depois do tipo, abre uma chave e eu coloco, sem ser redundante, a chave do arquivo. É um código que esse arquivo tem que ser único para ele, certo? Então, geralmente o pessoal coloca o sobrenome do autor e a data do artigo. Às vezes pode dar problema só com o sobrenome e o nome se tiver duas pessoas com o mesmo sobrenome e tem artigo no mesmo dia. Então, você trabalhando com muitas referências, pode ser que aconteça. O que é que você aconselha também a colocar? É colocar aqui para melhorar a chave, eu vou colocar aqui, ó, a primeira palavra do título, que aí fica muito difícil de aqui, ó, vou colocar intro. E aqui eu vou colocar text blog, vou colocar guia. Então, você coloca isso porque se tiver um mesmo texto aqui, ele vai dar problema aqui na hora de compilar, porque essa chave tem que ser única para cada arquivo. Então, entendeu, né? Então, como é que a gente faz? Aqui, além disso, você tem outras coisas aqui no artigo. Por exemplo, autor. Você coloca autor igual, abre chaves e coloca o nome do autor, fecha chaves e coloca uma vírgula, certo? Aí pula para o título. Igual, coloca o título do arquivo, fecha chave, vírgula. Jornal, que é a revista. Igual, abre chaves, coloca, fecha, vírgula. Ano, abre chave, coloca o ano, volume, número e a página do artigo. Esse é característico de tipo artigo, certo? Vamos ver a diferença do livro. O livro tem isso aqui, o título, a chave, o autor, certo? Título, um esquema aqui, a vírgula, certo? Editora, ano e
o endereço. Então a diferença aqui está nesses dados aqui. E aqui também, miscelânea, você tem autor, o título, e você tem uma URL para você acessar o artigo. Isso aqui deve ser artigo de blog de internet. E tem muitos outros tipos de arquivos, certo? Isso aqui, ó, a gente não precisa fazer na mão grande. Existem várias formas de fazer isso. Então, vou mostrar para vocês aqui onde você pode fazer. É no Google Scholar. O Scholar é o Google acadêmico. Você vai pesquisar seus artigos, né? Então, vou botar aqui Química para deficiente. Eu estava estudando Química para deficiente visual. Tá vendo? Aí você tem esses artigos aqui. Então você tem muito mais artigos, né? Então aqui tem esses aqui. O que é que eu posso fazer? Eu venho aqui no arquivo, vou olhar, vejo o artigo, se me interessa, que você está de acordo com a minha área de pesquisa. Eu vou aqui ó, em citar. Citar, ele dá várias opções aqui de você de tipo de referência aqui, ó. MLA tem esse tipo. A nossa o que a gente usa é a NBR 6023. O que eu quero aqui é o Biblitec, que é o formato LaTeX. Então ele vai abrir aqui, ó, ele já cria o nosso arquivo já no jeitinho certo. Então bora colocar esse artigo lá. Vou copiar isso aqui, copiar e vou colar aqui. Vou colando aqui, ó. Então vou criando minhas referências aqui. Aqui também, ó, se eu quiser, eu vou voltar aqui para ser mais rápido. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar essa lista aqui inteira de uma vez aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou fazer o seguinte, ó. Vou salvar aqui, ó, clicar aqui, ó. Ele vai pedir para eu criar. Vou criar uma nova pasta aqui para ele salvar. Vou botar deficiente visual, DFV. Então, para essa aqui, então, ele já salvou lá. Esse aqui, ó. Aí eu clico aqui, ele salva. Clico aqui, escolho a pasta, ele salva. Clico aqui, escolho a pasta, ele salvou. Eu vou ter que, lógico que eu vou ter que olhar esses arquivos, né? Esses artigos se servem para meu trabalho antes de colocar, né? Eu estou fazendo aqui para ser rápido aqui. Então, aí você continua a sua pesquisa aqui. Então, o que é que ele fez para mim aqui? Ele criou uma lista de artigos aqui. Você for aqui em minha biblioteca, tá vendo? Tem esses arquivos que eu já criei aqui, ó. Eu tenho aqui o DFV que eu criei aqui agora. E aqui estão os artigos que eu salvei. Então o que é que eu faço? Exportar tudo. E no formato ó, Biblitec. O que é que ele vai fazer? Tá todos aqui. O que é que eu faço? Dá um clique aqui, ó. E para selecionar tudo, eu clico Ctrl A. Selecionei todos os artigos. Ctrl C. E aqui dentro do meu artigo de biblioteca, Ctrl V. Então já tem arquivo suficiente aqui de biblioteca. Então fizemos nossa primeira parte, foi criar nosso arquivo de bibliografia. Então você cria 100, 200, 1000 artigos, é você que seu trabalho é que vai dizer. Beleza. Agora a gente tem que ir lá para o setup, que é a configuração, que é que vem acima do Begin Document, né? Que eu separei aqui. Mas está acima do Begin Document. Então a gente vai colocar os pacotes. E o pacote que eu vou colocar aqui é o pacote Biblitec. Então, Use Package Biblitec. Então, tá aí ele aqui. Ok, mas não, só isso não é suficiente para o Biblitec. Ele tem que ter outro comando aqui, que é o add bib resource, certo? Então, add bib resource. O que é que significa isso? Você vai colocar esse arquivo, o endereço desse arquivo aqui dentro. Que arquivo é esse? Aquele arquivo que a gente criou, né? Referências.bib. Ele deve estar na mesma pasta onde está o arquivo principal que você está fazendo as compilações. Ele tem que estar aqui, pertinho do outro. Aqui. Então, clicando aqui, ele vai ler esses arquivos.
Terceiro ponto é colocar aqui dentro do nosso artigo, lá no finalzinho aqui, ó. Esse aqui, em vez de referências, eu vou tirar isso aqui, referências. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou criar um comando aqui, ó, chamado print bibliography. E aqui tem as opções, depois a gente vai fazer. Certo? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai citar esses artigos aqui no nosso texto. Então vamos citando artigo. Como é que a gente cita um artigo no texto aqui? Então vamos lá. Se eu queira citar um artigo aqui. Então tem essa ferramenta aqui, ó, que você pode usar, que é essa aqui, ó, citação. Então a gente cria cite, tá vendo? Ele já vai lá no meu sistema de artigo. Ele já achou aqui vários artigos aqui, tá vendo? Aqui é a lista de referências que está lá na minha biblioteca. Então eu vejo qual é a referência que eu quero citar aqui. Vamos supor que seja esse. Posso criar com a barra cite também. Ó. Você pode criar barra cite, clica no outro. Aqui, criar mais um. Vou clicar no botão cite, citação. Escolhi outro. Barra cite. Escolhi esse. Vamos ver. Aqui de novo. Barra cite. Vamos colocar todos. Ver como é que vai ficar. Agora está aqui. Duarte Fernandes. Vou colocar até uns 10 espaço aqui. Citação. Fernandes, né? Fernandes 2017. Por último aqui, eu vou colocar uma citação aqui. Depois a gente coloca mais. Citação, vou colocar esse Silva. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, certo? Essa referência aqui vai... Isso aí eu vou compilar isso aqui para ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Se o pacote vai funcionar mesmo ou não vai. Se não vai funcionar, a gente tenta mais uma vez. Beleza. Então aqui, ó. Veja só. Ele criou minhas referências, tá vendo? Referências biográficas todas aqui, ó. Referências. Ó, 1, 2, 3. Criou as referências. E aqui, ó, é onde eu cito cada arquigo. Então, assim, tá vendo? Ele criou um estilo específico que é o estilo numérico. E esse estilo, ele é muito usado em revistas, né? Você vai citando, número 1, o segundo artigo, ele vai citando, ele vai colocando os arquivos na ordem de citação, certo? Isso aqui é muito usado em revistas. E aqui no final ele faz o print da bibliografia que eu citei lá em cima. Então, as bibliografias que eu não citei não vai aparecer aqui, a não ser que eu use outro comando lá que eu vou explicar para vocês em uma próxima oportunidade. Mas vamos continuar aqui. Agora aqui, o que é que a gente pode mudar aqui nesse aqui no nossa referência bibliográfica? A gente pode mudar o estilo, por exemplo. Eu não coloquei nenhum estilo aqui no Bibliotec. Não tem estilo nenhum aqui. Está sem estilo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer qual é o estilo de bibliografia que eu quero para o meu... que é como aparecem minhas referências. Vamos estudar primeiro aqui Para isso a gente vai ter que criar uns comandozinhos aqui. Que é muito simples, não tem muito segredo aqui. Eu vou criar aqui dentro desses parênteses aqui, desses dois colchetes. Tá vendo? O colchete está aqui, o outro está aqui embaixo. E aqui eu vou criar. Pode criar aqui. Que o primeiro é o backend. Aí você sempre igual. Aí você coloca Biber. Esse é o motor que vai fazer as citações, vai trabalhar com os estilos que você adicionar aqui. O outro agora é escolher o estilo. Estilo. Você bota igual. Vamos colocar numérico de novo, que aí vocês vão ver que não vai mudar nada. Que o estilo está numérico.
Vamos compilar para ver que ele vai ficar a mesma coisa. Né? Então, ele reclamou aqui, uma coisa que ele está reclamando. Backend, acho que eu escrevi errado. Backend Bieber, tá certo não? Será que tem espaço? Backend Bieber. Still. Deixa eu tirar esse espaço para ver se seja isso. Still. Numeric. Ah, porque tem que contar uma vírgula aqui, ó. Certo? Só no último que você não coloca a vírgula. Então vamos ver se agora ele vai. Não foi encher de novo. Vamos compilar de novo. Backend. O que é que tá errado aqui? Backend. Tá errado não. Backend Bieber. Deixa eu copiar aqui para ver. Você. Vamos lá, Ctrl V. Backend Bieber, Style Name, o nome do estilo. O nome do estilo aqui eu vou colocar. Vamos ver quantos estilos tem aqui no. Olha, tem o Numeric. Copiei esse Numeric aqui e vou colocar lá só para então olhar. Ctrl V. Numeric. Agora vamos lá. Acho que foi uma vírgula. Essas vírgulas também não tem. Vamos lá de novo. Use package, backend Bieber, Style Numeric. Ele está querendo aqui mais ainda. Ou foi o erro fatal aqui que eu não estou vendo erro aqui nenhum. Nada a ver. Tá tudo certo. Use package Biblatec. Tá certo. Deixa eu usar isso aqui. Não é possível. Não tem nada errado aqui não. Pega esse. Tá numérico. Backend Bieber numérico. Sorting none. Para deixar o nome mesmo aqui. Foi. Faz o seguinte, você pega, leva isso aqui para lá. Está causando problemas aqui. Vou tirar esse input. Vou tirando, apagar isso aqui. Colocar. E agora esse negócio para ver se tá. Depois eu faço isso de novo. Tá tudo certinho. Agora sim, ele compilou. Ele está com problema para reconhecer aqui, mas vamos lá. Então vamos ver, ó. Ele está no estilo numérico. Tá, os números aparecendo aqui e o número aparece aqui. Então, se eu quiser mudar esse estilo, é só escolher um dos estilos aqui, vários que tem, ó. E, por exemplo, esse aqui, Auto Year, que é muito parecido com o nosso ABNT. Então, se eu colocar aqui, ó, em vez de numérico, colocar Auto Year. Então, ele vai mudar o meu estilo de bibliografia. Em vez de numérico, ele muda para ano e autor. Ele muda tanto a citação, certo? Quanto o estilo aqui da
quando ele daqui dá referência, tá vendo? Agora ele está aqui, ó. E aqui, na forma de ele citar, em vez de ser um número, ele está colocando aqui, ó, o nome dos autores, tá vendo? Nome e ano. É um estilo de citação, nome, ano. E aí, se eu for escolher mais estilo, autor, aqui é autor, ano, tem 11, tem um monte, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui não sei se é do Bibtech. Vem aqui, ó, esse reading é interessante, você vai ver a diferença de um para outro. Então, vou colocar outro estilo aqui, ó. Ctrl V, compilar. Ele vai criar outro estilo. Então, é muito fácil você mudar suas referências, o estilo de sua referência, apenas mudando o comando de estilo. Você muda completamente a forma de você fazer isso na mão. Olha só esse estilo aqui, ó. Que é exatamente esse estilo aqui, ó. Ele fez aqui, tá vendo? Então ele já criou outro estilo de referência. E por aí vai. Certo? O que mais que eu posso ver aqui no... Outro comando importante aqui é o... Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui... Deixa eu colocar aqui estilo ABNT, para você já conhece aqui, ABNT. Você vai compilar já no estilo ABNT. Se você vai reconhecer aqui, eu tenho que colocar outros comandos. Certo? Você vai reconhecer o estilo ABNT. Olha, reconheceu aqui, ó. Vamos lá, está no estilo ABNT. Então, você vem aqui, tá vendo? Tá vendo que o estilo ABNT, a citação vem dentro de parênteses. E aqui embaixo, tá vendo? Estilo ABNT, ele é o título da revista em negrito. Esse é o estilo mais moderno agora. Central, para a esquerda, pulando uma linha, certo? Tudo certinho aqui. Então imagine você tem um monte de referência bibliográfica e que não estão no padrão ABNT. Você só vai no estilo aqui, muda e ele já reconhece o estilo ABNT. Tem muitas outras coisas que você pode fazer aqui, no caso de citação, de cotação, mas aí você vai fazer, vai aprendendo aos poucos aí. Mas com esses comandos aqui já, qual comando você tem que fazer? Então deixa eu mostrar aqui para encerrar. Você vai colocar Use Package Backhand Biber Style ABNT. Isso aqui, se você quiser, não precisa colocar. Mas esses dois aqui tá bom. Eu vou tirar essa vírgula aqui. Pronto. Não precisa. Esse aqui é para esse último comando é para as referências e sendo colocadas de acordo com a ordem que eu determinar naquele comando lá. Mas como estava none, ele não estava fazendo. Outra coisa que aqui, ó, outra coisa importante aqui, as referências, tá vendo? Referências. Tá a palavra aqui, referências. Por quê? Porque eu ainda não coloquei meu pacote aqui para idiomas, que é o Babel. Use package Babel. E aqui, antes, qual a linguagem que eu quero? Brasileiro. Então, Brazilian. Não sei se é com N ou com M. Vamos testar com N aqui primeiro, se está certo. Brazilian Babel. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar... Veja que ele mudou a data aqui, ó, no formato em português. E se eu for lá na literatura, lá embaixo, nas referências, descer aqui para controle para aqui, eu vou lá, conclusões. E referências, ó, ele já mudou aqui para português, referências. Se eu não quiser esse nome referências, o que é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, posso mudar, por exemplo, eu quero referências bibliográficas em vez de referência. O que é que eu vou fazer? Aí eu tenho que colocar outro código no final do print, mas com opção, certo?
eu ver se tem esse código aqui. Acho que está aqui na outra parte. Aqui você tem todas as informações. Ó. Bibliografia Manange como Bibliotec. Cadê? Bibliotec. Manange como. Então aqui tem a parte de impressão. Cadê? Imprimir. Que é print bibliografia. Então, para imprimir a bibliografia, eu tenho que fazer o seguinte: ó. Vou levar esse código para lá, explicar aí para vocês lá. Copiar. Em print bibliografia, eu vou substituir por esse outro novo aqui, que ele tem as informações melhores aqui. Por exemplo, Ctrl V. Primeiro, eu vou tirar esse código só para mostrar uma coisa aqui. Primeiro eu vou tirar isso aqui. Vamos fazer só com isso aqui. Ó. O título. Só que em vez desse título aqui, eu vou colocar referências bibliográficas. O que é que ele vai criar aqui? Ó? Ele vai criar dentro aqui em vez de estar lá só referências, ele vai criar esse nome lá no final. Vamos fazer o teste. Vamos olhar aqui no finalzinho aqui, referências bibliográficas. Veja agora, tá? Referências bibliográficas. Outra coisa importante que a gente tem aqui no nosso começo do artigo, nós temos o sumário, certo? Veja que aqui ó, ele não coloca, que no final, depois de conclusões, ó, já vem lista de figuras. Então, e cadê as referências? Por que não está aqui no... Porque agora eu tenho que mostrar para vocês aquele outro comando que vai fazer isso. Que é o handing. Que ele está dizendo aqui, ó. Colocar a bibliografia no Table of Contents, né? Lá no cabeçalho. TOC é Table of Contents. Bib in Table of Contents. Então ele vai pegar, colocar o nome lá na referência. Então eu vou colocar aqui dentro. Antes de título, posso colocar aqui. Ó. Coloco uma vírgula. Já está. Então eu posso separar aqui para ficar bonitinho, tá vendo? Certo? Então aqui, ó. Aqui ele vai colocar a referência bibliográfica lá no sumário e aqui ele vai colocar o nome e a referência bibliográfica. Então vamos fazer uma compilação e vamos ver o que vai acontecer aqui. Está compilando. Vamos ver o que aconteceu com o sumário. Então aqui não mudou nada que está em... Mas lá no começo, no sumário, deixa eu colocar lá em cima aqui, ó. Tradução. Aqui essa setinha que era para você... Quando eu clico para cá, ele vai pegar o texto que está aqui. Ele vai concordar com isso aqui. E se eu tiver num texto aqui qualquer, se eu clicar aqui, ele vai vir para cá. É muito útil essas duas setinhas aqui. Então, tá vendo aqui agora no sumário, tá aqui referências bibliográficas e a página onde está as referências. Vamos ver se ela está nessa página 16 mesmo. Tá vendo? As referências bibliográficas estão aqui, ó, na página 16. Pessoal, referências tem muito mais coisas aqui que vocês podem aprender, mas para esse momento já está mais do que bom. Então, o que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu a criar um arquivo na LaTeX desde o zero, trabalhando com seções, subseções, parágrafos, alinhamento de texto, tamanho de fonte, cor de fonte, certo? Trabalhando a inserção de figuras. Ainda está faltando outra coisa muito importante que eu esqueci, que eu vou fazer nas próximas aulas, é como fazer uma tabela em LaTeX. Ele é super importante, né? E um dos trabalhos mais complicados que tem é fazer tabela no LaTeX, mas vou deixar para uma próxima aula. Certo?